Olá, sejam todas muito bem-vindas. Aqui, Marcilene Pereira, sou nutricionista funcional, Master Coach em Saúde e Emagrecimento, e é um prazer receber todas vocês aqui. E hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre mudanças. Afinal de contas, para você alcançar de vez o seu emagrecimento, eliminar de vez os quilos extras, as gordurinhas, com certeza você vai precisar passar por algumas mudanças na sua vida. Não dá para ser diferente fazendo as mesmas coisas, não é verdade? Loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, bora lá para mais uma live para te ajudar a alcançar de vez o seu emagrecimento, o seu corpo magro e saudável. Bom, quando falamos em emagrecer, ter um corpo magro e saudável, quando estamos acima do peso ideal, nós falamos de mudanças. Em tudo na nossa vida, para crescermos e avançarmos, vamos precisar fazer mudanças. Então, diga para você mesma aí nessa noite: eu decido mudar para viver o melhor na minha vida. Diga novamente: eu decido mudar para viver o melhor na minha vida. Talvez durante a sua vida você tenha passado por algum processo de sofrimento. Talvez uma rejeição, uma injustiça, você se sentiu esquecida, abandonada, você foi ferida, ou algo do tipo, ou mais. Todas nós, além de sofrermos, também temos vícios, hábitos, coisas que nós construímos ao longo da nossa vida e fazemos repetidamente, ano após ano, que a gente não consegue mudar. E diante de tudo isso, a gente só tem duas opções na vida. Ou a gente fica amargando para sempre as lembranças e todas as coisas ruins e sofrimentos que vivemos, ou a gente decide dar uma virada na nossa vida. A gente decide mudar. A gente faz uma escolha para viver um novo na nossa vida. Então, você pode ficar olhando para trás, para tudo que você passou, para todas as tentativas frustradas de emagrecimento, todas as dietas, chás, medicamentos, tudo que você já fez tentando ser magra e não conseguiu. Ou até chegou a emagrecer, mas não se manteve magra. Vivia no efeito ioiô. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ou você pode decidir mudar toda a sua história em relação ao seu peso, em relação à sua autoestima, roupas que você veste, sua relação com a comida. Você pode sim fazer uma escolha para viver um novo. E hoje eu quero te fazer um convite, o convite da mudança, de mudar aquilo que você já tentava mudar há tanto tempo e não conseguiu. Hoje é o dia do início da sua mudança. Hoje é o dia que você vai sair dessa live decidida a efetuar mudanças significativas na sua vida para alcançar de vez seu emagrecimento. Mas para que isso aconteça, você precisa entender alguns pontos. E o primeiro deles é: de onde vêm os vícios, os comportamentos que te afastam do seu objetivo de ser magra, que te atrapalha? Qual a origem desses vícios? Qual a origem desses comportamentos? Segundo, eu quero te mostrar que é desafiador se livrar desses vícios e comportamentos. Você vai entender o porquê. Terceiro, eu vou também mostrar você como é possível a mudança acontecer de vez, de verdade na sua vida. Então, primeiro, de onde vêm esses vícios e comportamentos que te afastam do objetivo de ser magra? Vem de muitas coisas. E uma delas é que vem das nossas crenças limitantes. Sim, todas nós temos crenças nas nossas vidas. Algumas empoderadoras, outras limitantes. Por exemplo, no emagrecimento, na saúde, muitas mulheres têm uma crença limitante muito forte. A crença da genética. Todas nós herdamos uma genética. Nós temos 23 mil cromossomos que contribuem para que a gente seja exatamente do jeito que a gente é. Ou seja, você tem 23 mil cromossomos que contribuem para você ser quem você é. Que você herdou do seu pai, da sua mãe, dos seus avós.
É uma carga genética, você herdou. A gente herda, por exemplo, uma tendência a diabetes, um AVC, câncer. As doenças vêm muitas vezes pela genética. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A genética explica a predisposição, mas você não é refém da genética. E a epigenética, a ciência que estuda genética, nos mostra isso. Você não é refém da genética. Você pode sim ter a predisposição a alguma doença, mas você não necessariamente precisa ter essa doença. Deus não seria nem justo se fôssemos reféns da genética, né? Não seria justo a gente, por exemplo, saber de algum parente próximo, saber que esse parente tem alguma patologia, alguma doença, e que em algum determinado momento da nossa vida a gente também vai desenvolver aquela doença. Deus não seria justo se fôssemos reféns da genética. E a epigenética, a ciência que estuda genética, já nos mostrou, né? Ela explica que você pode ter a predisposição a uma determinada doença, mas você não é refém da genética. Então, esses vícios, esses comportamentos, muitas vezes vêm daquilo que você acredita, das suas crenças, né? Mas não é só pelas crenças, tá? Esses vícios e comportamentos vêm também das circunstâncias. Cada uma de nós foi criada por uma família diferente e teve experiências desde a infância. Muitos de nossos padrões de comportamento são tentativas que nós temos de preencher necessidades que a gente não teve. Como, por exemplo, afeto, amor, atenção, carinho. E por não termos, é que a gente desenvolveu comportamentos que são para suprir essas necessidades. Então, veja bem, além das crenças, os vícios e os comportamentos, eles também vêm das nossas circunstâncias. E não só delas, vem também das nossas escolhas. Por que você escolhe algo por um longo período de tempo e isso se torna um hábito na sua vida? E quando se torna um hábito não saudável, por exemplo, se torna a sua prisão e te impede de alcançar o tão sonhado emagrecimento. De entrar, por exemplo, naquela calça 36, de vestir aquele biquíni e tantas outras coisas. Então, são as nossas escolhas que dizem onde vamos chegar. Então, de onde vêm esses vícios e comportamentos que te afastam do seu objetivo? Vem das suas crenças limitantes, vem das circunstâncias e vem também das suas escolhas. Mas o segundo ponto que eu quero te mostrar aqui é que é realmente desafiador se livrar desses vícios e comportamentos. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque realmente não é fácil. Mas eu posso te dizer que é desafiador. E eu vou te explicar o porquê disso. Por que é tão desafiador você se livrar de vícios e comportamentos que estão aí te afastando do seu objetivo de ser uma pessoa magra? É desafiador porque você tem um relacionamento antigo com esses comportamentos e crenças. Já estão todos no seu piloto automático do seu cérebro. Sabe aquele famoso "quando eu assustei, eu já comi"? É exatamente isso. E por que então é tão desafiador? Porque os nossos vícios, nossos padrões de comportamentos não saudáveis, eles têm alguns pontos positivos. Todo vício, todo comportamento, mesmo os comportamentos que a gente sabe que nos prejudica, tem uma recompensa. E ele mascara a nossa dor, ele mascara a nossa desculpa para fracassar. A gente usa o problema como um ponto positivo. Isso porque nós não temos vontade de mudar. Nós queremos ser magras, mas não queremos mudar nada para que isso aconteça. Queremos apenas ser magras, nos tornar magras. Então,
é realmente desafiador, porque essas crenças, esses vícios, esses comportamentos já estão todos no seu piloto automático. Você já não precisa mais pensar para executar. Quando você assusta, você já foi lá e já fez. Quando você assusta, você já foi lá e já comeu aquilo que você falou que não ia comer. Então, eles estão no seu piloto automático. Por isso é tão desafiador, né, essa mudança. Mas fica tranquila, porque o terceiro ponto aqui é que eu vou te mostrar como é possível a mudança acontecer de vez, de verdade na sua vida. O que fazer para mudar? Existe um caminho, né? Romanos 12, 1, 2 diz: se deixe ser transformada pela sua mente. Você precisa ser transformada. Sua maneira de pensar é que vai agir na sua mudança. E eu quero aqui, nessa noite, deixar para você 5 maneiras de pensar para mudar. Então, pega aí papel e caneta e já anota todas essas maneiras para que você, a partir de hoje, já comece a trabalhar a sua mente a favor do seu emagrecimento. Que você comece a pensar de uma forma diferente. Porque é como eu disse, loucura é querer resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma. Então, pega aí papel e caneta e vai anotando aí e se comprometa, tá? A partir de hoje, já ir começando a pensar dessa forma para que você então consiga mudar para viver um novo na sua vida. Então, a primeira maneira aqui é: eu vou mudar um hábito não saudável de cada vez e vou viver um dia de cada vez. Começar a pensar assim. Você não tem que mudar todos os seus hábitos, todos os seus comportamentos da noite para o dia. Então, começa a pensar: eu vou mudar um hábito não saudável de cada vez. E eu vou viver um dia de cada vez. Não é mais aquela geração me ensine hoje, que é tudo rápido para ontem. Você deve focar em apenas uma coisa por dia. Sabe por quê? Porque mudança leva tempo. Eu não estou dizendo aqui que o emagrecimento ele precisa ser lento, mas ele leva tempo. Não é uma cápsula, né? Não é uma cápsula da noite para o dia, né? Então, comece a pensar no que você pode mudar, qual hábito você tem que não é favorável ao seu processo de emagrecimento, ao seu corpo magro, e comece a mudar um por vez. Viva um dia de cada vez, né? Seja melhor 1% a cada dia. Então, você deve focar em apenas uma coisa, porque mudança leva tempo, mas o resultado chega, né? E principalmente ele chega para aqueles que não desistem. Então, começa a focar em apenas uma coisa por dia. A segunda maneira é que você deve começar a pensar assim: vou focar no objetivo e não na força de vontade. Você precisa colocar o seu foco no objetivo que você tem. Quantos quilos você quer eliminar? Qual é o peso que você quer ter? Qual é o peso que você quer ver na balança? Qual é o seu objetivo? Qual o número de calça você quer vestir? Como você quer estar daqui a 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano? Começa a colocar o seu foco no objetivo e não na sua força de vontade. Mesmo porque, gente, imagina, quando você tem que se esforçar para ir à academia, quando você tem que se esforçar para comer saudável, quando você tem que se esforçar, você está sofrendo. E quando você sofre, você não consegue fazer aquilo por muito tempo. E aí, a força de vontade, ela é como um balão que vai enchendo, enchendo e estoura, né? Por quê? Porque não é todos os dias que você acorda com vontade de comer saudável, né? Não é todos os dias que você acorda com vontade de fazer uma atividade física. Então, não foque, né? Não foque na sua força de vontade, porque força de vontade é sacrifício, é sofrimento. Você não consegue fazer por muito tempo. Então, coloca o seu foco no seu objetivo, de onde você quer chegar, qual corpo você quer ter, né?
Qual o número de roupa você quer vestir e não na força de vontade. Porque a força de vontade realmente é como esse balão que vai enchendo, enchendo e chega uma hora que ele estoura, tá? Então, a segunda maneira para você já começar a trabalhar a sua mentalidade para mudar é: vou focar no objetivo e não na força de vontade. A terceira maneira é: vou concentrar naquilo que preciso e não no que sinto. Se você focar no que você precisa e não no que sente, você vai ter mudança na sua vida. Filipenses 4:8. Se concentre nas coisas boas e não nas ruins. O problema é que a gente se concentra naquilo que a gente sente. E o nosso cérebro, ele acredita em qualquer mentira que a gente conta para ele. Então, todas as armadilhas, né, fica onde? Nos nossos sentimentos. Então, pare agora e pense o que você precisa fazer ainda essa semana para você mudar. E concentre-se naquilo que você precisa e não naquilo que você sente. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, os nossos sentimentos, eles não estão alinhados aos nossos objetivos, né? Você precisa alinhar o seu sentimento ao seu objetivo, mas na maioria das vezes não está, né? Por isso que você não está ainda no seu peso ideal, naquele peso que você deseja ter. Então, comece a concentrar naquilo que você precisa e não naquilo que você sente. Porque o sentimento, na grande maioria das vezes, ele te engana. Então, pare agora e pense no que você precisa fazer ainda essa semana para mudar. E foque nisso. Foque naquilo que você precisa e não no que você sente. A quarta maneira é que eu preciso ficar perto de pessoas que me ajudam e longe das que me atrapalham. Está aí a importância de você estar em um grupo certo de pessoas. Provérbios 27:17. As pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Se você quer crescimento na sua vida, se você quer mudança, quer alcançar de vez o seu emagrecimento e ser uma pessoa magra, você precisa estar no grupo certo de pessoas. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar as pessoas que te atrapalham, mas você precisa fazer escolhas, né? As pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, se você quer crescimento na sua vida, se você quer mudança, você tem que estar num grupo de pessoas que também querem mudanças, que também querem crescer na vida, que também querem ter saúde, querem ter um corpo magro, saudável. Então, comece a pensar: eu preciso ficar perto de pessoas que me ajudam e longe das que me atrapalham. E a quinta maneira é você pensar: eu vou me concentrar no meu progresso e não na perfeição. Precisamos ser gratas com as pequenas mudanças. A gente quer ser perfeita, né? E aí não foca no progresso. Mas com certeza você não é o que você era ontem. Você está melhorando, você está progredindo. Então não foque na perfeição. Não desista. Foque no progresso. Se concentre no progresso. Seja grata por cada pequena mudança alcançada, por cada passo que você já conseguiu dar em direção ao seu objetivo, ao seu emagrecimento, ao seu corpo saudável. Então, se concentre no seu progresso e não na perfeição, né? Eu sei que a gente quer ser perfeita. E aí, se a gente tanto quer ser perfeita, que a gente não foca no progresso, a gente esquece de ver o quanto a gente já cresceu, o quanto a gente já progrediu, o quanto a gente já evoluiu. Então, tenha em mente, né? Você já não é mais quem você era ontem, você está melhorando, você está progredindo. Então, se concentra no seu progresso e não na perfeição. Viva o seu processo de emagrecimento. Se entregue, seja vulnerável e se transforme, pois assim você vai viver a vida que Deus sonhou para você, em todas as áreas da sua vida. E é em todas as áreas, inclusive no emagrecimento. Viva o seu processo. Você precisa passar por um processo. Então, se entregue, seja vulnerável,
Se transforme, né? Porque só assim você vai o quê? Conseguir viver a vida que Deus sonhou para você. Em todas as áreas da sua vida.